Luca nunca imaginou que a floresta pudesse esconder um segredo tão antigo quanto o sol. Mas naquela tarde, tudo começou com um brilho dourado piscando entre as árvores. Não era reflexo comum, não era inseto, não era ilusão. Era um sinal. E ele sentiu isso no mesmo instante em que o vento soprou diferente, como se estivesse contando uma história que só ele podia ouvir. Sem perceber, Luca deu o primeiro passo em direção ao que mudaria a sua forma de ver a própria coragem. A selva estava mais densa naquele dia. Cipós pendiam como cortinas verdes, pássaros observavam em silêncio e o som distante de água corrente ecoava como um sussurro antigo. Foi quando ele encontrou Quiro, o pequeno macaco de olhos atentos, que parecia inquieto demais até para os próprios padrões. Quiro puxou a camisa de Luca e apontou para o alto de uma árvore, onde algo brilhava preso entre galhos. Com cuidado e agilidade, o macaco subiu e trouxe nas mãos um medalhão de pedra com símbolos estranhos gravados em espiral. Assim que Luca tocou o medalhão, uma imagem surgiu como se o ar tivesse virado espelho. Montanhas altas, templos de pedra e uma cidade dourada escondida entre nuvens apareceram diante deles por alguns segundos antes de desaparecer. O coração de Luca acelerou. Ele já ouvira histórias antigas sobre civilizações que conheciam os segredos do sol, da terra e das estrelas. E agora, aquele medalhão parecia ser um convite. Mas convites para aventuras nem sempre vêm sozinhos. O chão tremeu levemente, pássaros levantaram voo e um som pesado ecoou entre as árvores. Das sombras surgiu Amaro, uma serpente gigante de escamas verdes brilhantes e olhos intensos. Mas não havia maldade em seu olhar, havia proteção. Ela deslizou lentamente até ficar diante de Luca e falou com voz suave, dizendo que aquele medalhão guardava o caminho para um antigo templo inca, escondido na parte mais profunda da selva, um lugar que só poderia ser encontrado por quem tivesse coragem e coração puro. Antes que Luca pudesse responder, um ruído cortou o ar. Galhos quebrando, passos apressados. Do outro lado da clareira, sombras humanas se moviam. Exploradores gananciosos também haviam visto o brilho. A adrenalina percorreu o corpo de Luca como um raio. Quiro agarrou seu ombro e Amaro sussurrou que era hora de correr. A perseguição começou ali. Luca correu entre árvores, desviando de raízes e pulando pequenos riachos. O som dos passos atrás dele fazia seu coração bater mais rápido. Quiro guiava pelos galhos, indicando caminhos seguros, enquanto Amaro deslizava pela vegetação criando atalhos secretos. O suspense pairava no ar. Será que conseguiriam escapar? O medalhão vibrava em sua mão como se também estivesse nervoso. Após uma corrida intensa, chegaram a uma parte da selva onde a luz do sol mal tocava o chão. Ali, uma parede de pedra coberta por musgo bloqueava o caminho. Sem saída aparente, os passos se aproximavam. O medo tentou tomar conta do peito de Luca, mas ele respirou fundo e lembrou das palavras da serpente: coragem e coração puro. Observou os símbolos no medalhão e percebeu que eram iguais aos entalhados na pedra. Com cuidado, encaixou o medalhão em uma fenda quase invisível. A parede tremeu e se abriu lentamente, revelando uma passagem secreta. Eles entraram segundos antes que os exploradores alcançassem o local. Do outro lado, a passagem levava a um templo escondido, iluminado por feixes dourados que atravessavam pequenas aberturas no teto. Era silencioso, grandioso e cheio de história. No centro do templo havia um pedestal vazio. Quando Luca colocou o medalhão ali, o ambiente se iluminou completamente, revelando pinturas antigas mostrando amizade, respeito à natureza e união. Não havia ouro acumulado nem tesouro material. O verdadeiro segredo dos Incas era o equilíbrio entre coragem e sabedoria, força e gentileza. Os exploradores, que haviam encontrado outra entrada, pararam ao ver o brilho intenso e recuaram,
percebendo que aquele lugar não lhes pertencia. O templo começou a se fechar lentamente, cumprindo sua missão. Do lado de fora, a selva parecia mais viva, como se tivesse sido protegida mais uma vez. Luca sentiu algo diferente dentro de si. Não era apenas alívio por ter escapado da perseguição, era orgulho. Ele enfrentou o medo, correu quando precisou, pensou quando foi necessário e confiou em seus amigos. Quiro pulou animado em seu ombro. Amaro deslizou de volta às sombras da floresta, prometendo que outros segredos ainda aguardavam. O vento voltou a soprar leve, como no início, mas agora parecia cantar vitória. Luca caminhou de volta pela trilha com o coração aquecido e a certeza de que aventuras não servem apenas para testar coragem, mas para revelar quem realmente somos. E se você sentiu o coração bater mais rápido nessa perseguição, se ficou curioso para saber quais outros mistérios a selva guarda, conte aqui nos comentários qual parte foi mais emocionante para você. Deixe seu like para que mais exploradores corajosos encontrem essa história e inscreva-se para não perder a próxima aventura de Luca, porque na selva sempre existe um novo segredo esperando por quem tem coragem de descobrir.